Passo a palavra a um dos autores do requerimento, deputado Wellington Braga. Agradecer, bom dia a todos e a todas. Vou ser breve, eu tenho inclusive outro compromisso agora, não vou poder ficar até o final, mas eu queria cumprimentar aqui a mesa, o presidente, de forma muito especial, o requerimento do deputado Fábio Garcia, que colocou muito bem. É injustificável, é inaceitável, um verdadeiro abuso, né, os aumentos da tarifa de energia. Foram 4 aumentos esse ano. Primeiramente, se justificou por causa da crise hídrica, falta de água, vai criar um sistema de bandeira. Beleza, em janeiro, para poder, né, custear, né, o uso das termas elétricas, que é mais caro, criou a bandeira. E aí, 30 dias depois, sem nenhuma justificativa, aumentou o valor dessas bandeiras em mais de 83%. Já em seguida, já teve um reajuste extraordinário, né, o senhor Armando colocou aqui, aliás, do meu ponto de vista, sem total transparência, né, não teve prazo, a gente solicitou uma prorrogação para que a gente tivesse acesso a todo o processo para poder participar, foi um processo totalmente sem transparência, teve um reajuste extraordinário e depois o reajuste seguinte foi o reajuste, né, anual, são 4 aumentos na conta de luz somente aí nos primeiros meses do ano, e o ministro das Minas e Energia sinalizou aí um 5º aumento, né, que seria aí para cobrar, né, das novas outorgas, né, uma questão assim, totalmente absurda também. Né? E aí, qual que é a minha pergunta? Já foi muito bem esclarecido aqui, o senhor Paulo, né, o Fábio também, né, os aumentos não foram só por causa da crise hídrica e da falta de água. Ao contrário do que diz o ministro aqui, que nós desmentimos o ministro de Minas e Energia aqui, na audiência da Comissão de Minas e Energia, ele, depois da sua fala, o que ele diz? Não, o aumento extraordinário foi por causa da profunda, grave crise hídrica. Ele falou aqui na comissão. E aí nós provamos que não foi. Né? E como foi provado mais uma vez agora nessa audiência pública, que é o aumento da CDL em mais de 1.200%, foi bem colocado, né? Para pagar programas sociais, ativos que não foram amortizados, etc. e tal, que não seria responsabilidade dos consumidores. Seria responsabilidade de ser arcado com o recurso do Tesouro Nacional. Prova diz que estava previsto no orçamento para esse ano um aporte de quase 10 bilhões de reais, que o relator, inclusive, geral do orçamento, retirou essa rubrica do orçamento, esses recursos, parte desses recursos, e passou para as emendas parlamentares dos novos deputados. Né? E o governo tinha um compromisso lá atrás, durante a MP 579, eu queria ressaltar até para esclarecer, do meu ponto de vista a MP 579 foi correta, né? Foi correta, porque a mesma coisa de você comprar um carro em 36 parcelas, terminou de pagar a última parcela, o carro é seu. O que não foi correto foi o governo não assumir os seus compromissos, que ele fez o compromisso, inflou a CDE, né? Pompou a CDE, né? Anabolizando, pegou todos os programas, jogou tudo dentro da CDE, né? E falou, agora nós vamos, né? A responsabilidade seria do próprio Tesouro Nacional, e pegou essa conta e jogou no colo dos consumidores. Isso que foi errado, isso que não é certo, não está correto, tem que rever. E aí a minha pergunta é uma só, é o papel da ANEEL. A ANEEL tem, né, o objetivo, né, de regular o setor, de manter o equilíbrio do setor entre os agentes, né, de ter essa independência, essa autonomia. E aí toda vez que eu pergunto, né, inclusive dos diretores da ANEEL, e essa pergunta que eu faço novamente, ó, não, mas isso aí a gente, eu até discordo, mas isso aí nós somos obrigados. Então, cadê a autonomia, cadê a independência? Em relação à questão da CDE, a ANEEL não poderia simplesmente, ó, isso aí não é certo, não é correto jogar isso para cima dos consumidores, programas sociais, os consumidores não têm que pagar. Não, a ANEEL é obrigada a seguir uma determinação. Se for obrigada, por que fazer aí o conjunto aí dos consumidores, da população de boa, e fazer uma audiência pública? Por que colocar em consulta pública? Só para homologar e falar que está cumprindo todos os pressupostos legais? Então, qual que é o papel da ANEEL? Do meu ponto de vista, a ANEEL tem agido como verdadeira advogada, né, de alguns setores contra os interesses dos consumidores. Lembrando aqui que os consumidores, e o senhor Paulo sabe muito bem disso, é duplamente penalizado, porque já pagam a tarifa mais alta e aí aumenta o custo de produção, as empresas embutem, né, nos seus produtos o custo de produção e joga nas costas dos consumidores. Então os consumidores são penalizados, né, duplamente, além de pagar uma tributação muito alta. No caso de Minas Gerais, só ICMS para as residências chega ao absurdo de ser 43%.
Então, minha pergunta é uma só. Qual que é, né, o verdadeiro papel da ANEEL? A ANEEL teria que ter independência, autonomia? Isso aqui eu conversei inclusive com o diretor-presidente da ANEEL, só finalizando, Rodrigo. Em relação a essa questão de cobrar para renovação de outorga, que o ministro de Minas e Energia colocou, que ele é contrário, mas isso aqui é uma determinação aí da área econômica, o diretor-presidente da ANEEL também é contrário, e se chegar, a ANEEL vai ter que instituir. Então, por que fazer gente boa participar de audiências públicas se é já um jogo de carta marcada, se a ANEEL, infelizmente, não tem independência e autonomia que deveria ter? Eu defendo as agências com autonomia e com independência. Muito obrigado. Agradecemos aí a participação do deputado